Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui no templo da nossa igreja e nós vamos começar o estudo bíblico de hoje. Como já é do conhecimento dos irmãos, nós estamos estudando o livro do Apocalipse, mas eu quero, antes de começar o nosso estudo, quero ter uma palavra de oração. Nós vamos orar pedindo que Deus nos abençoe, nos ajude e nos ilumine na compreensão da sua palavra. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelas nossas vidas, pelo teu amor, pelo teu cuidado e pela tua graça sobre nós. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que tu nos concedes de estarmos aqui para estudarmos a tua palavra, ainda que eletronicamente, virtualmente, mas nós queremos a cada dia mais crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedimos a Deus nesse instante, em nome de Jesus, nos ajuda, nos abençoa, nos ilumina com o teu Santo Espírito para que entendamos o estudo de hoje do Apocalipse e que, acima de tudo, estejamos dispostos a colocá-lo em prática para a glória do teu nome. Nós oramos no nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós estamos estudando o livro do Apocalipse, ainda que panoramicamente. Vocês já sabem, mas não custa repetir, o nosso objetivo é dar 8 estudos panorâmicos no livro. Eu já falei e repito, o meu objetivo aqui não é ser exaustivo, não é falar dos detalhes, até porque seria impossível expor o livro do Apocalipse em apenas 8 estudos. Mas com esses 8 estudos dá para a gente ter uma visão geral do livro. Hoje será o estudo de número 7, portanto, o penúltimo. Resumo geral do livro, só para refrescar a nossa memória. O livro está dividido em 2 partes. Primeira, capítulos 1 a 11, o mundo persegue a igreja. Segunda, capítulos 12 a 22, o diabo e seus agentes perseguem a igreja. Nós estamos estudando a segunda parte do livro. Você já sabe disso também, os 4 agentes do diabo, o anticristo, o falso profeta, ambos nós já estudamos, a grande Babilônia, que nós vamos estudar hoje, e os ímpios, total 5 inimigos, contando com o próprio diabo. Resumo geral das sessões. O livro está dividido em 7 sessões paralelas, progressivas, recapitulativas e repetitivas, por assim dizer. Primeira, capítulos 1 a 3, os 7 candeeiros de ouro. Segunda, capítulos 4 a 7, os 7 selos. Terceira, capítulos 8 a 11, as 7 trombetas. Quarta, capítulos 12 a 14, as 7 vozes. Quinta, capítulos 15 e 16, as 7 taças. Sexta, que nós vamos estudar hoje, capítulos 17 a 19, as 7 cenas. Sétima, capítulos 20 a 22, os 7 julgamentos. Então, eu tenho trazido esse slide semana após semana com o objetivo dos irmãos fixarem melhor, gravarem melhor essas sessões paralelas e progressivas. Essa é, portanto, nós vamos estudar hoje a 6ª sessão, capítulos 17 a 19. Não se assuste com essa imagem, ela é um pouco feia, mas ela se aproxima bastante do que diz a Bíblia, do que o texto vai trazer para nós. Essa descrição que vocês estão vendo aí se aproxima daquilo que a gente vai ler daqui a pouco. Então, nós temos aqui capítulos 17, 18 e 19, as 7 cenas. Nós temos dito que cada sessão vai da primeira até a segunda vinda de Cristo. Onde está a segunda vinda de Cristo da sessão? Eu trouxe aqui para vocês Apocalipse 19, 15. Veja as palavras que estão em amarelo.
sai da sua boca uma espada afiada. Aliás, mais para frente eu trouxe uma imagem que sai uma espada da boca de Jesus. Eu vou mostrar para vocês mais para frente no estudo. Então, repetindo, sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, claramente, nós podemos perceber aqui que Apocalipse 19:15 é uma referência à segunda vinda de Jesus. Lembrando que se nós admitirmos que é cronológico, já seria a sexta vez, mas é melhor entender que o livro é cíclico. O versículo fala de espada, fala de cetro e fala de lagar, aonde ele vai pisar o vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Esse é, portanto, o versículo da segunda vinda. Capítulo 17, nós vamos por partes, nós vamos por capítulos. Eu fiz um resumo do capítulo 17, do 18 e do 19. Então, vamos por partes aqui. O tema do capítulo 17 é esse daí, o julgamento da grande Babilônia. Versículo 1, aqui eu vou falar um pouco sobre essa imagem. Diz que a Babilônia, está sentada sobre muitas águas. Por favor, veja o texto aí, Apocalipse 17:1. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Então você tem uma mulher, ela está montada nessa besta sobre muitas águas. Nós já vimos sobre o significado das águas, por exemplo, lá no capítulo 13, quando a besta ela emerge do mar, que é uma referência ao anticristo. Então, olha que coisa interessante aqui, uma pergunta que é provável que você a faça, o que significa as águas? E aqui, meus irmãos, interpretar Apocalipse é muito complicado, muito mesmo. Porém, às vezes no livro, o que nós temos? O próprio João interpreta o Apocalipse. E olha, ele faz isso poucas vezes, mas quando ele faz é um alívio para a gente. Porque uma coisa é eu interpretar, outra coisa é o apóstolo João interpretar. Então, o que significa as águas? Vamos ver o que a Bíblia diz e vamos deixar o próprio apóstolo João interpretar as águas. Por favor, veja aí no versículo 15 do mesmo capítulo, 17:15, João diz: Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Veja, que água aqui não é água. Água é um sentido simbólico, figurativo. Água significa povos, multidões, nações e línguas. Então aqui, esse é um alívio, porém o capítulo é muito difícil. Essa é provavelmente a única colher de chá que João dá para nós. Talvez no restante do capítulo a gente tenha que se virar para interpretar. Mas João vai dizer o que significa as águas. Outra pergunta que é necessário que a façamos. Quem é a Babilônia? Essa é uma pergunta boa. Quem é a Babilônia? A resposta que eu dou é essa daqui. Na verdade, Babilônia não tem apenas um significado. Ela, Babilônia, pode ser uma mulher, uma cidade ou o mundo. Em outras palavras, a busca humana pelo prazer. Deixa eu refrescar a memória de vocês, quando eu falei dos agentes do diabo, dos aliados de Satanás, nós já vimos que Satanás, no capítulo 13, usou a besta que surge do mar, que é uma referência ao anticristo. Também já vimos que tem a besta que sai da terra, que é o falso profeta. Agora nós estamos vendo o terceiro aliado do diabo para enlaçar os ímpios e também para distrair os santos e fazê-los pecar. Então, aqui você tem, se o anticristo é o poder militar, o falso profeta é
tem a ver com a falsa religião, agora Satanás vai usar a Babilônia, que é o mundo. Então, Babilônia aqui não tem apenas um significado. Veja que Babilônia pode ser uma mulher, pode ser uma cidade ou pode ser o mundo. Provavelmente a melhor interpretação é de que Babilônia seja mesmo Babel ou uma referência ao mundo. Mas pode ver aí que é a busca humana pelo prazer. Olha que interessante esse versículo, talvez você já tenha lido ele e não o percebeu muito bem. Babilônia como símbolo, o apóstolo Pedro fala da Babilônia, olha que curioso. 1 de Pedro 5,13, o apóstolo diz: aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Aqui é preciso dizer que esse texto, apesar de ser uma carta, não deve ser entendida literalmente. Aqui é simbólico também. Veja, nós não estamos em Apocalipse, mas o apóstolo Pedro aqui ele está usando um código. Babilônia não é Babilônia. Babilônia é uma palavra disfarçada para se referir ao Império Romano. É preciso que nós nos lembremos que, na época de Pedro, a Babilônia não existia mais. A Babilônia de Nabucodonosor já havia sido destruída, conquistada pelos seus inimigos. Então, Pedro usa uma linguagem disfarçada. Quando a outra palavra aqui, a palavra aquela significa a igreja. É uma referência à igreja. Então, a igreja que se encontra em Babilônia, ou seja, no mundo, ou no Império Romano, então é um código usado pelo apóstolo Pedro para se referir à Babilônia. Então, Babilônia é símbolo do mundo. E ele fala aí de Marcos, seu filho, né? João Marcos, é o mesmo que escreveu o evangelho que nós o lemos até hoje, o Evangelho segundo Marcos. Capítulo 17, agora vem a parte difícil aqui. João já fez a parte dele, já interpretou, agora é por nossa conta em risco. O capítulo 17 mostra duas descrições. Então, de maneira resumida, primeira, a descrição da mulher. E vocês vão se assustar com essa mulher aqui. Versículos 2 a 6. Segunda, a descrição da besta. Versículos 7 a 18. Então, nesses dois trechinhos aqui eu consegui resumir o capítulo 17. Então nós vamos falar um pouco sobre a mulher agora e depois nós vamos falar sobre a besta. Só depois é que nós vamos falar sobre as cenas vão aparecer depois. Eu mudei um pouco a imagem, eu penso que essa ficou um pouco melhor. Então, duas imagens no capítulo 17. Primeira descrição, a descrição da mulher. A mulher, o melhor sentido que nós dissemos é o mundo. Então, versículos 2 a 6, a descrição da mulher. Veja essa cena, a mulher está num deserto, montada numa besta. A besta tem 7 cabeças, 10 chifres. A mulher está vestida e isso tem um sentido, tem um significado. Nós vamos ver agora. Ela, Babilônia, tem 4 características. Primeira, sedução. Veja aí, por favor, os versículos 2 e 5 do nosso texto. 17, 2. Com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Agora veja o versículo 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. Aí você vê letras maiúsculas. Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, você pode perceber aqui que a primeira característica é a sedução. Ela seduz os homens para que eles se embebedem com o vinho da sua devassidão. Segunda característica, associação com a besta. Versículo 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Então, a segunda característica é que ela está associada com a besta.
Por que a gente diz associada? Porque ela está montada, ela está apoiada na besta. Pergunta, quem é a besta? A besta é o anticristo. É o anticristo que nós estudamos no capítulo 13. Então ela tem sociedade, associação com a besta. É o anticristo, o poder militar, dando apoio para a Babilônia, para o mundo, que é a busca humana pelos prazeres. Veja que é uma mulher bonita, ela se veste com roupas caras, você pode ver que ela usa púrpura, e nós vamos ver que essa é uma das características, justamente isso, a riqueza. Veja aí que a roupa que ela veste é uma roupa para impressionar. Versículo 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Irmãos, só para vocês entenderem que a roupa que essa mulher veste era roupa de gente fina, de gente cara. Apenas os senadores romanos naquela época vestiam roupas de púrpura, que era roupa de gente de grife, gente da alta patente, da alta sociedade. Você lembra, por exemplo, lá no livro de Atos, há uma mulher chamada Lídia, e o texto diz que Lídia era uma vendedora de púrpura, ou seja, que é essa cor mais voltada para o roxo. Quando você ouve lá em Atos que ela era vendedora de púrpura, pressupõe-se que ela era rica, para poder comprar esse tecido e vender. Então, o que ela está ostentando aqui? A sua riqueza. Ela tem coroa, ela tem joias, pedras preciosas, ela tem uma taça enorme na mão, e você vai ver, você acha que você acha que o que tem aí é vinho, mas não é vinho. Daqui a pouco eu vou dizer o que tem aí. Quarta, violência é a quarta característica dela. Veja só, versículo 6. Então, vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Veja, o que ela tem na taça, o que ela está bebendo, nós diríamos que era vinho, mas ela bebe sangue. Ela está embriagada com o sangue das testemunhas de Jesus. É o mundo tentando matar os ímpios, tentando distrair os santos e levá-los para longe de Jesus. E é preciso que se diga, a Bíblia diz isso, que Deus é santo e que sem santificação ninguém verá o Senhor. Portanto, Babilônia é essa busca humana pelo prazer, através da sedução, da associação com a besta, da riqueza e da violência. Segunda descrição, a descrição da besta. A besta é o anticristo, que nós já falamos lá no capítulo 13, por isso eu não vou me delongar muito. Versículos 7 a 18 falam especificamente da besta. Versículo 7, o anjo explica a mulher e a besta. Diz assim, na verdade aqui, só abrindo um parênteses, né? Ele diz que vai explicar, mas não explica muito bem. E esse texto é muito difícil de se interpretar. Veja aí o versículo 7. O anjo, porém, me disse, por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. O anjo está prometendo aí que vai explicar, mas ele não explica muito bem não, viu gente? Aqui é complicadíssimo entender o que vem a seguir. Versículo 8, ele fala algo complicado da besta. Veja só como que é difícil aqui. E a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Viram como é difícil? Era, não é, aparecerá, caminha para a destruição. Isso aqui é uma referência ao anticristo, que o anticristo escatológico, final, ainda não apareceu. Quando diz que era, não é, aparecerá e caminha para a destruição, significa os
tipos de anticristo que já surgiram na história, mas que caíram. Por exemplo, Nero, o imperador Nero, era um tipo de anticristo. Por isso, era e não é, mas aparecerá. Então você tem tipos que aparecem, caem, se levantam e caem, mas por fim haverá o anticristo final, escatológico, no final da história, precedendo a segunda vinda de Jesus. É o que eu acabei de dizer, anticristo é todo agente de Satanás que se opõe a Deus, não somente no fim. João diz em uma de suas cartas, muitos anticristos têm surgido mundo afora, mas nós cremos que no final aparecerá um anticristo final. Ele é agente de Satanás. Versículos 9 a 11 explica o sentido das 7 cabeças. Veja aí as 7 cabeças. Explica mais ou menos. 17:9. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele o 8º rei, que procede do 7 e caminha para a destruição. Me diga uma coisa, você entendeu isso aqui? Nem eu também não entendi. É muito complicado isso daqui. Mas vamos tentar decifrar aqui as cabeças. As cabeças têm 2 sentidos. Pode ser 7 montes, 7 reis ou reinos. Isso aqui é uma referência, de uma maneira resumida, é uma referência ao Império Romano. Os estudiosos dizem que a cidade de Roma ela foi construída sobre 7 montes ou 7 colinas. Portanto, é uma alusão, é uma referência ao Império Romano, que é o império que domina o mundo naqueles dias do apóstolo João. Aí o texto diz, caíram 5 no versículo 10, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. Aqui eu preciso fazer minha famosa pergunta, isso é literal ou é simbólico? Essa expressão, caíram 5. Talvez você pense, bom, se o pastor Edivaldo perguntar se é literal ou simbólico, corre para o simbólico que você provavelmente vai acertar. Mais ou menos. Veja a resposta de hoje. Eu vou dizer daqui a pouco, já adiantando, que é literal. Talvez você que está acostumado já, de tanto eu falar simbólico, aí você diz, fala que é simbólico que você vai acertar, hoje é literal. Tá vendo? Então, Apocalipse não é 100% simbólico. Existem 2 explicações sobre esse texto. A primeira é essa daqui. A primeira sobre caíram 5, referindo-se aos reis ou reinos de Apocalipse 17:10. Lá você tem em cima lá, né, os 7 reis, o 8º é o último que vai proceder, que vai trazer a besta ou o anticristo. Então essa interpretação diz que, segundo essa linha de interpretação, aonde você tem esse ponto de interrogação, o próximo papa nessa linha aí seria o Papa Francisco. Então você tem a linha dos 7 últimos papas, Pio XI, Pio XII, Pio XIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI, e quem o sucedeu foi o argentino, o Papa Francisco, Jorge Mário Bergoglio, que é o nome dele. Então, segundo essa interpretação, aponta o anticristo seria o Papa Francisco. Por isso tem essa interpretação. Nós não concordamos com essa visão, com esse pensamento aí. Você pode ver aqui, na linha de baixo, né, caíram 5. Aí seguindo lá a tabela, um existe, outro ainda não chegou, e o que chegou caminha para a destruição, referindo-se lá ao ponto de interrogação, o 8º, que seria o Papa Francisco. Nós não acreditamos nisso. A visão nossa, a visão da Igreja Presbiteriana sobre esse difícil texto, para a IPB esse texto é literal, não é simbólico. Quando diz que caíram 5 refere-se aos impérios mundiais
ao longo da história. Veja como a conta dá certinho, impressionante a Escritura. Caíram 5: o Egito, a Assíria, a Babilônia, o Império Medo-Persa, a Grécia. E aí João diz no versículo 9, no versículo 10, melhor dizendo, caíram 5: Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia. Um existe. Qual é o que existe? O sexto. Qual é o império da época de João? Roma. O sexto império é o império que existe. O império dos 7 montes, das 7 colinas. Então é o sexto. E só falta um. Um ainda não chegou. E quando chegar tem de durar pouco tempo, que é, portanto, uma referência ao anticristo. Essa expressão, quando vier tem de durar pouco, é o reino do anticristo, falado por Jesus lá em Mateus 24, versículos 21 e 22, e Apocalipse 12, 12 fala do pouco tempo de Satanás. Então veja que interessante, irmãos, na época de João, ele estava vivendo no sexto império, que estava em vigência, mas o Império Romano também já caiu. Portanto, hoje só falta um império, o 7º império, o império do mal, o império do anticristo escatológico. Nós não vivemos ele ainda, mas entendemos que só falta o 7º império. E João diz que quando o 7º chegar, tem de durar pouco. É aquela referência lá que Jesus fala em Mateus 24. Por causa dos eleitos, ele vai abreviar esse tempo, porque senão nem mesmo os próprios eleitos suportariam a grande tribulação. Então aqui é literal. Versículos 12 e 13 explica o sentido dos 10 chifres. 10 reis, diz o versículo 12. Aí vem minha pergunta, é claro, isso é literal ou é simbólico, esses 10 reis? Aí vem a resposta. Aqui nós voltamos para o simbólico. O número 10 no Apocalipse representa, é simbólico, representa todos os reinos do mundo, que dará suporte ao anticristo. Nós não estamos falando de 10 reis, literalmente falando, que darão apoio ou suporte ao anticristo, mas é um número total, simbólico, é o número do mal. Diz também no versículo 12 que quando o anticristo chegar vai durar 1 hora. Literal ou simbólico? Resposta, simbólico. Ele é simbólico porque, veja, quando o anticristo chegar, quando fala que é 1 hora, obviamente não está falando de 60 minutos, mas de um curto período de tempo. Versículo 18, para a gente encerrar esse capítulo e já ir para o outro. Quem é essa mulher ou essa cidade? Veja aí o versículo 18, 17 e 18. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então, mulher, cidade, mundo. Essa é a Babilônia. E quem é que domina sobre os reis da terra no dia em que João escreveu o Apocalipse? Roma. É o 6º império. Já caíram 5. Na época de João existe 1 e ainda vai chegar o 7º. Veja que interessante, Deus conta, meus irmãos, a história antes dela acontecer. Os homens escrevem a história e a registram depois que ela acontece, mas Deus a registra antes de acontecer. Caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. Portanto, quem é essa mulher? Quem é essa cidade? Naqueles dias era Roma, a cidade de Roma. E hoje é o mundo caído. Caminhemos mais um pouco, agora já na reta final. Eu fiz um resumo aqui, devido à grande quantidade de informações. Capítulos 18 a 19, nós temos, agora sim, a descrição das 7 cenas. Tem coisas boas e coisas ruins aqui. Acompanhemos aqui, então, o capítulo 18 mostra 6 cenas. Lembram-se? O nome da nossa sessão é As 7 Cenas. No capítulo 18 nós temos 6 cenas. E no capítulo 19 nós teremos a 7ª cena e a volta de Jesus. E aí a gente encerra então a sessão de hoje. Vamos lá. Primeira cena, a queda da Babilônia. Versículos de 1 a 3.
Veja aí, por exemplo, o versículo 2, 18:2. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Primeira cena, a queda da Babilônia. Versículo 2, nós já lemos, a sua queda está decretada. Quando nós falamos sobre Babilônia, por exemplo, lá em Jeremias 50, versículos 39 e 40, Jeremias também escreveu sobre a queda da Babilônia. Mas existe uma diferença entre os escritos de Jeremias e os escritos do Apocalipse. A explicação é essa daqui. Lá em Jeremias, o profeta aponta para a queda da Babilônia histórica, da Babilônia de Nabucodonosor. Em Apocalipse, João aponta para a queda da Babilônia simbólica, porque Babilônia não existe mais. Babilônia hoje é um símbolo do mundo, a busca humana pelo prazer para afastar os homens da santidade e mantê-los nas trevas. Segunda cena, aqui só um detalhe, né? Quando a cena for ruim, eu coloquei em vermelho. Quando a cena for boa, eu coloco em branco. Então, a segunda cena, a separação da igreja. Versículos 4 a 8, você pode ler devagar na sua casa aí, mas o texto diz assim, no versículo 4, ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Qual é a segunda cena das 7? A segunda é esse clamor do anjo dizendo para a igreja, saí, retirai-vos do meio dela, povo meu. Jesus já tinha falado coisa semelhante, lembra disso? Evangelho de João, na oração sacerdotal, Pai, eu rogo a eles estão no mundo, mas não são do mundo. Eles não pertencem a esse sistema, não pertencem à Babilônia. Portanto, há esse clamor para que a igreja se separe, se retire do meio da Babilônia. Terceira cena é vermelha, ruim. O lamento dos reis é a terceira cena, versículos 9 e 10. Veja o 9, por exemplo. Ora, chorarão, aqui tem gente que vai chorar, né? Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. Depois eles vão dizer no versículo 10, ai, ai, tu grande cidade Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. Terceira cena, o lamento dos reis. Por que os reis estão chorando, lamentando? Porque os reis se aproveitavam e eram beneficiados com as riquezas, com a luxúria da Babilônia, representada por essa mulher. Quarta cena, o lamento dos mercadores. Os mercadores também vão lamentar. Versículos 11 a 17a. Aqui tem um detalhe muito interessante, eu vou passar por cima, mas eu vou citar, não vou entrar em detalhes por conta do tempo. Olha que coisa interessante aqui. Com relação aos mercadores, João descreve 29 tipos de mercadorias que deixarão de existir na Babilônia. 29 tipos. Eu quero citá-los aqui, não todos, obviamente. Olha só, as mercadorias cujos mercadores estão lamentando estão divididas em 6 classes. Veja quais são. Primeira classe, 4 artigos de joias vão deixar de existir na Babilônia. Versículos 11 e 12, só para você ver aqui. 11. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Olha só, os artigos que são vendidos e comprados. Mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas. Então, a primeira classe são as joias. Segunda classe,
4 artigos de tecidos, versículo 12, tecidos caros, como essa mulher está vestindo, por exemplo, tecido de linho finíssimo, pura, de seda e de escarlata, apenas os ricos poderiam usar tecidos como esse. Tem mais, terceira categoria, 6 artigos de ornamentação de plantas, versículo 12, e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel, de madeira preciosíssima. Então, isso também vai à falência. Quarta, 5 artigos dos cosméticos, versículo 13a, canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento. Então, você tem aí tem bálsamo também. Os cosméticos vão à bancarrota, vão à falência. Quinta, 4 artigos da culinária, agora é a comida também. Vinho, azeite, flor de farinha, trigo, vai à bancarrota, vai à falência. Sexta, 6 artigos de mercadoria viva, inclusive tráfico humano, escravidão de gente, versículo 13c. Conclusão, todo o sistema entra em falência. É claro que João não está dizendo que existem apenas 29 tipos de mercadorias que eram comercializados. Ele os coloca em grupos, em categoria, para dizer que todo esse sistema que Babilônia alimenta vai ser derrotado, virá à falência quando Babilônia for julgada. Vamos seguir aqui. Quinta cena, o lamento dos marinheiros. Veja, os reis já lamentaram, os mercadores, e agora é a vez dos marinheiros, aqueles que trabalham no mar. Lembrando que no primeiro século, o mar era extremamente importante e fonte de riqueza para muitas pessoas. A partir do versículo 17b diz assim, e todo piloto, todo aquele que navega livremente, e os marinheiros, e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe, vendo a fumaceira do incêndio da Babilônia. Sexta, o símbolo da queda, sexta sessão, versículos 21 a 24. Na verdade, aqui é interessante, irmãos, esse símbolo é como se João estivesse dizendo assim, bom, eu já falei tudo isso, agora vocês entenderam ou quer que eu desenhe? Bom, ele vai desenhar. Então vamos ver aqui o desenho de João. Você tem o símbolo da queda. Veja, você vai ver aí nos versículos 21 a 24. Deixa eu ler rapidinho, vale a pena a gente ver esse simbolismo dessa queda. 18, 21. Então, um anjo forte levantou uma pedra, como grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo, assim, com ímpeto, será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. Viram essa expressão, até que para nós redundante, nunca jamais? Se ele dissesse nunca já seria suficiente, mas ele enfatiza dizendo jamais. Portanto, o símbolo é pegar uma pedra, é como se colocasse no pescoço e atirasse no fundo do mar. Babilônia irá para as profundezas e nunca mais será reerguida. Assim será o fim da Babilônia. E nunca jamais será achada. O símbolo, portanto, é essa grande pedra que é atirada no mar para que Babilônia não se reerga novamente. Versículos 22 e 23, sobre a Babilônia. Como a Babilônia foi atirada no mar, João agora vai dizer, além das mercadorias que não vai ter, ele vai dizer agora 5 coisas que não terá na Babilônia. Primeira, não terá música na Babilônia. Portanto, será, se nós fôssemos entender isso literalmente, seria uma cidade triste. Não tem música por lá. Versículo 22, como é que eu sei que não vai ter música? Versículo 22, e voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins, jamais se ouvirá
em ti, não haverá música. Segunda, não haverá trabalho. Versículo 22b. Você pode ler com calma depois na sua Bíblia. Terceira, não terá suprimento. Quarta, não terá luz. Portanto, será uma cidade de trevas. Se não tem luz, tem trevas. Versículo 23a. Quinta, não terá casamento na Babilônia. Versículo 23b, deixa eu ler aqui. O texto continua dizendo, né? Nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. Versículo 24, e nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Não tem casamento na Babilônia. Conclusão. A conclusão aqui do capítulo 18, para nós entrarmos no último capítulo. A conclusão é a seguinte, que é do simbolismo, né? Não devemos amar o mundo. Lembrando que Babilônia pode ser uma mulher, pode ser uma cidade, ou a melhor interpretação é que pode ser o mundo, o sistema em rebelião contra Deus. Então a conclusão dessas 6 cenas que nós falamos é, não devemos amar o mundo, ou Babilônia, ou seja, Babilônia, que é representada por essa meretriz ou prostituta. Eu esqueci de um detalhe, mas eu gostaria de citá-lo agora. Você deve saber ou lembrar que a igreja, ela é simbolizada por uma noiva, é a noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro, e essa noiva veste branco. Agora vocês percebem que Satanás pega um aliado, um agente, e como ele sabe que a igreja é simbolizada por uma noiva, ele não consegue, ele tenta imitar, mas o melhor entre aspas que ele consegue fazer ele tem uma mulher também, mas veja, a diferença é gritante. A noiva de Jesus veste branco, a mulher imitada por Satanás é uma prostituta, de santa ela não tem nada, e ela também não veste branco, ela veste vermelho, e ela tem essa coroa na cabeça, tem braceletes de ouro na mão, pedras preciosas, tem um cálice enorme na sua mão, mas ela não bebe vinho, ela bebe sangue, segundo o versículo 24, sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Para você entender melhor quem é Babilônia, é o próprio João que vai, e você conhece esse texto, 1 de João 2, versículos 15 a 17, João diz claramente, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele vai dizer também que o mundo passa, mas aquele que ama a Deus, esse permanece para sempre. Uma tradução livre seria, não ameis a Babilônia, nem as coisas que há na Babilônia. Se alguém amar Babilônia, o amor do Pai não está nele. Vamos em frente. Esse aqui, na verdade, é o resumo. Eu resumi o capítulo 18 e eu já apresento para vocês o capítulo 19. Em linhas bem gerais, você pode ler com calma os versículos. Você tem as 7 cenas aqui resumidas. São 5 cenas ruins e 2 boas. Então veja, as ruins estão em vermelho e as boas em branco. As ruins, a primeira, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. Eu coloquei a queda, o lamento, que é dos reis, outro lamento dos mercadores, outro lamento dos marinheiros, o símbolo que é a pedra de moinho lá, que é atirada no mar, e você tem 2 cenas boas, a segunda e a sétima. A segunda nós já falamos, falta só a última. Nós vamos falar agora a última cena e Jesus vai voltar, pelo menos aqui nessa sessão. Segunda cena, você tem a separação da igreja. Retirai-vos do meio dela, povo meu. Saiam da Babilônia, não participem dela, para que vocês não se tornem cúmplices de suas más ações. E a sétima cena,
A sétima cena, que é boa, é a comemoração celeste. Capítulo 19, versículos de 1 a 10. Por que eu sublinhei comemoração? Veja, porque se Babilônia caiu na primeira, se os reis lamentam na terceira, os mercadores na quarta, os marinheiros na quinta e a pedra de moinho na sexta, o que é que resta para a igreja diante dessas cenas, diante da destruição total, em que não há mais mercadoria, não há mais festa, não há mais coisas na Babilônia? Quem é que vai comemorar? A igreja. A igreja está comemorando, celebrando a comemoração celeste. Então vamos ver aqui, para encerrar aqui, o capítulo 19, nós temos dois assuntos. O primeiro assunto é a sétima cena, que nós ainda não falamos. E o segundo assunto é a vinda de Cristo. Jesus vai voltar aqui no final do capítulo 19. Então, vamos descrever aí o capítulo 19. Você já viu essa imagem num estudo anterior, mas eu a trouxe novamente porque ela faz muito sentido no lugar aonde ela está colocada. Versículos de 1 a 10, o que nós temos aqui é a descrição da sétima cena. Você tem uma grande multidão, segundo o capítulo 7, versículo 9, gente vinda de todas as tribos, nações, raças, povos e línguas, simbolizadas por essa cruz, que elas estão ali em pé, com vestiduras brancas, diante do trono, por causa do simbolismo da cruz. Não é porque eles são bons, não é porque eles mereceram, mas por causa da obra de Jesus. Então nós temos a sétima e última cena, a comemoração celeste. Podemos dividi-la, essa cena, em duas partes. Primeira, a vitória sobre a Babilônia, versículos 1 a 6. Novamente, eles estão comemorando porque Babilônia caiu no capítulo anterior. Segunda, as bodas do Cordeiro, versículos 7 a 10. Então, essa última cena pode ser dividida na vitória e nas bodas. Falemos um pouco, então, sobre essas partes aqui. Olha essa imagem, é sensacional essa imagem. Versículos 11 a 21, você tem a segunda vinda de Cristo. Você tem aqui Jesus montado num cavalo branco, e veja que agora atrás você tem o planeta Terra, e atrás de Jesus vem um exército de cavalos, e vem pessoas com ele. Ele está rodeando o planeta Terra, que é uma referência muito clara e específica da segunda vinda de Jesus. Agora repare o que sai da boca de Jesus. Essa imagem está carregada de significados, e você tem da boca de Jesus sai uma espada afiada de 2 gumes, diz o texto, para com ela ferir as nações. Outro detalhe aqui, tudo é branco, mas vocês repararam que a roupa, a capa dele não é branca? A capa dele é vermelha, e isso tem um significado, tem pelo menos 2 interpretações. A primeira interpretação é vermelho por causa do sangue, o sangue que ele derramou na primeira vinda, o sangue derramado na cruz do Calvário. Essa é a primeira interpretação. E a segunda interpretação diz que esse manto que ele tem é vermelho, não por causa da cruz, mas é vermelho porque ele vai pisar o lagar da ira do Deus Todo-Poderoso. Nós vimos Apocalipse 19:15, que é o versículo da segunda vinda. Essa roupa, portanto, é vermelha não da cruz, mas à medida em que ele vai pisando o lagar, normalmente quando se pisa o lagar, sai uva, sai o vinho, mas à medida em que ele pisa o lagar, sai sangue. Esse sangue vai salpicando sua roupa e vai ficando vermelha. Portanto, a melhor interpretação é que esse manto vermelho não é uma referência ao seu sangue derramado na cruz. Mas à medida em que ele pisa o lagar, o sangue vai salpicando na roupa dele,
portanto está vermelho do sangue dos inimigos que ele vai destruir. Paulo vai dizer em uma de suas cartas que o importante é que Cristo reine até que ele tenha posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E se estão debaixo dos seus pés, isso é uma figura mostrando do sangue que vai salpicando a roupa dele. Quem é esse exército que está seguindo ele? Aqui nós não falamos muito sobre isso, mas eu quero falar ainda que brevemente. Existem duas possibilidades aqui das quais eu concordo. Diz que esse exército que vem atrás dele é um exército de anjos, são anjos. E também a igreja que já está no céu, que já está na glória. Então, quando Jesus voltar, ele não vem sozinho, mas ele vem rodeado, os seus anjos vêm com ele e também os remidos, aqueles que já estão na glória, também virão com Jesus. Então Jesus vem, ele tem uma espada símbolo da morte, da vingança, do juízo de Deus. Vamos falar um pouco sobre essa imagem aqui. Podemos dividi-la, essa cena, em duas partes. Primeira, a descrição do noivo. Você tem aí, vocês vão ver quanta coisa tem falando do noivo, o noivo Jesus. Versículos 11 a 16. Segunda, a derrota dos seus inimigos. Versículos 17 a 21. Primeira parte, a descrição do noivo. Veja só que coisa impressionante. Encontramos 8 características do noivo. 8. Pasmem, com tanta coisa, tanta informação que é dita a respeito do noivo. Primeira característica, ele é fiel e verdadeiro. Deixa eu ler aí no versículo 11, por favor. 19:11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça. Veja, fiel com letra maiúscula, verdadeiro com letra maiúscula, uma referência ao noivo, ao Senhor Jesus. Segunda, ele é onisciente por causa dos olhos. Versículo 12a, os seus olhos, diz o texto, são como chama de fogo, tá? É descrito na imagem aí. Terceira, ele é vencedor, porque ele tem diademas, ele tem coroas na sua cabeça, versículo 12b. Quarta, ele é insondável por causa do nome que ele carrega, versículo 12. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo, apontando para o aspecto insondável da divindade, ninguém consegue entendê-lo, compreendê-lo. Quinta, ele é juiz. Por que nós sabemos que ele é juiz? Porque por causa do manto tinto de sangue. Versículos 13a e 15, eu já falei que esse sangue que tem na roupa, no manto, não é o sangue da primeira vinda, é o sangue do juiz que ele vai pisar o lagar. Bom, eu quero ler novamente o 15, esse vale a pena a gente ler, que é o versículo que fala da segunda vinda. 19:15. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, ele é juiz, a quinta característica. Sexta, ele é a palavra de Deus em ação. Por que eu sei disso? Por causa da expressão verbo. No versículo 13, olha só. Está vestido com um manto tinto de sangue. Veja, é sangue lá. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. Bom, isso aqui é tranquilo para a gente, porque quando você lê o Evangelho de João, no capítulo 1, João diz, no princípio era o Verbo, com letra maiúscula, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, veja, lá no Evangelho, você já tem a descrição
de que esse verbo com letra maiúscula é uma referência à pessoa de Jesus, é o noivo. Então, a sexta característica é que ele, o noivo, Jesus, é a palavra de Deus em ação. É o verbo. No princípio era o verbo, diz o texto. Sétima, ele é o amado da igreja. Por quê? Porque o texto vai dizer que atrás dele seguiam-no um numeroso exército, que é esse exército que vem atrás, que dando a volta no planeta Terra. Oitava, ele é o rei dos reis. Versículo 16, tudo com letra maiúscula, veja só aí. 19 e 16. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito. Não dá para ver muito bem aí na imagem, mas a inscrição é essa que está em letras garrafais aqui, ó. E somente ele pode colocar isso. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quem é ele? Ele é o rei dos reis. Então veja, o noivo tem 8 características. Segunda parte da descrição da vinda de Cristo, a derrota dos seus inimigos. Seus inimigos, na volta de Jesus, são derrotados. Versículos 17 a 21. Versículos 17 e 18. O anjo convoca as aves para comer carne daquelas pessoas que foram vencidas, simbolicamente. Versículos 19 a 21. Jesus vence na batalha final. Isso está descrito aí, você pode ler nos versículos 19 a 21. Portanto, meus irmãos, nós encerramos assim o estudo de hoje. Essa é a sexta sessão, capítulos 17 a 19, as 7 cenas. Então, de uma maneira bem geral e bem resumida, falando aqui para vocês, no capítulo 17, nós temos a descrição da Babilônia. No capítulo 18, 6 cenas. No capítulo 19, a 7ª cena, o retorno de Jesus, a descrição do noivo e a vitória de Jesus sobre os seus inimigos. Portanto, aqui nessa imagem que vocês estão vendo, o mar é símbolo de problema, de aflição, de dificuldade. A besta é o anticristo. A mulher, a cidade ou o mundo é esse simbolismo da Babilônia. Se você está igual esse rapaz aqui, esse bonequinho com as 2 mãos na cabeça, um ponto de interrogação ou interrogações, fale conosco, deixe o seu comentário, faça a sua pergunta, deixe a sua sugestão no nosso canal. Apareceu no nosso vídeo aí, os nossos editores aqui da igreja, o pessoal da técnica, eles têm colocado aí a descrição do nosso canal. Eu coloquei aqui só para lembrá-los, o nome do nosso canal, ip.jardimelian. Faça a sua inscrição, deixe o seu comentário lá. Se você desejar fazer a sua pergunta, nós a responderemos na medida do possível, ok? Vamos falar aqui a semana que vem, o nosso próximo estudo, o último estudo, 7ª sessão, capítulos 20 a 22, são 3 capítulos também. Nós falaremos sobre os 7 julgamentos. Você tem um anjo aí com uma corrente na mão, ele vem para prender Satanás. Nós vamos falar sobre o milênio semana que vem, vamos falar sobre o juízo final, novo céu e nova terra, as ruas de ouro que nós tanto ouvimos falar, mas isso é cena para os próximos capítulos, por assim dizer. Convidamos vocês para que na semana que vem, na próxima terça-feira, nós estudaremos a 7ª sessão, encerrando assim os nossos estudos do Apocalipse. Por ora, eu quero convidá-lo para que nós oremos nesse instante. Nós vamos ter uma palavra de oração, encerrando o estudo bíblico de hoje. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela riqueza da tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque em 3 capítulos temos tantas coisas, tantas verdades, tantas lições, tanta preciosidade
podemos destacar aqui da tua palavra. Ó Deus, sê conosco, nos ajuda para que vivamos segundo a tua vontade. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelo estudo de hoje. E que o Senhor nos faça cada dia mais santos, separados, que nós amemos o Senhor e não nos envolvamos com a Babilônia. Babilônia que pode ser uma mulher, uma cidade ou o mundo. O símbolo da busca humana pelo prazer. Todo tipo de prazer que deturpado, depravado, longe do Senhor. Ajuda-nos para que estejamos próximos do Senhor e longe da Babilônia, para que vivemos para a glória do teu nome. Abençoa-nos, ó Deus, sê conosco. Abençoa a nossa semana. Dá-nos um restante de noite abençoado, protegido, guardado e amparado pelo Senhor. E que continuemos firmes nos teus caminhos. Essa é a nossa oração. E a fazemos no nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Deus te abençoe. Muito obrigado por acompanhar o nosso estudo e nós nos encontraremos na próxima semana, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.